Pois bem, na aula de hoje, a gente começa a falar do cabimento em relação a cada um dos recursos, ok? Os recursos cíveis, eles se encontram previstos no Código de Processo Civil, no artigo 994, né? O rol de recursos é esse estabelecido aqui no artigo 994 do Código de Processo Civil. Vou colocar aqui na tela para vocês também, artigo 994 do Código de Processo Civil. Então, de acordo com o artigo 994, são cabíveis os recursos aqui discriminados, né? Já falamos que o 994 não é exaustivo, ele o é em relação ao CPC, mas pode, lei extravagante, prever outros recursos. Normalmente, os autores, e quando eu escrevo, eu também sigo a ordem do código, tá certo? Primeiro falo da apelação, depois do agravo de instrumento, e assim sucessivamente, por uma razão assim de como a matéria deve ser posta no texto escrito, né? Mas, aqui na sala de aula, a gente não vai seguir essa ordem. Eu vou começar a falar com vocês, pessoal, em primeiro lugar, do cabimento dos embargos de declaração. Seja porque, falando dessa matéria, a gente resgata alguns conceitos, né, de que já tratamos, e daí a gente vai aprofundar um pouco essas definições, seja porque, quando falarmos do cabimento de todos os demais recursos, a todo tempo a gente vai falar dos embargos de declaração também. Então, daí eu considero conveniente, quando a gente faz uma exposição em aula da matéria, começar a partir dos embargos de declaração, ok? Pois bem, eu preparei um roteirinho para usar aqui na aula com vocês, sem prejuízo de a gente adicionar coisas que não estão aqui expostas, tá certo? Eventualmente a gente pode recorrer a mais algum material. Nesse roteirinho aqui eu coloco as principais disposições relacionadas à matéria, alguns fluxogramas, esquemas, né? E alguns julgados que eu quero analisar aqui com vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer um desse aqui para cada um dos recursos que a gente vai analisar ao longo das próximas aulas também. Vejam, o recurso de embargo de declaração, de acordo com o texto do Código de Processo Civil, vejam que eu fiz expressa menção aqui ao texto do Código de Processo Civil, tá certo? Ele tem os seguintes objeto e conteúdo. O que é o objeto? Pronunciamento impugnável. Sempre que eu usar aqui em aula, pessoal, e quando aqueles de vocês que eventualmente estão acompanhando a matéria por um dos meus livros, né? Sempre que eu falo o objeto do recurso, me refiro ao pronunciamento impugnável pelo recurso. Tá bom? E quando eu falo de conteúdo, me refiro aqui àquilo que pode ser veiculado no recurso, né? Ou seja, eu ataco a decisão através do recurso, alegando o quê? Então, estamos falando aí de objeto e conteúdo deste recurso. E os embargos de declaração, eles têm uma peculiaridade em relação aos demais recursos, que é a seguinte: de acordo com a lei, de acordo com o texto do artigo 1022 caput, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial. Então, está no texto do Código de Processo Civil, artigo 1022 caput, não era isso? Artigo 1022 caput, que os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Primeira observação, estamos falando aqui de decisões, não de pronunciamentos, tá bom? E como vocês devem se lembrar, quando a gente falou a gente fez menção à classificação dos pronunciamentos judiciais, a gente disse que nem todos os pronunciamentos judiciais são decisões judiciais, né? O Código de Processo Civil, ali no artigo 203, né? Artigo 203 do CPC, ele diz que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, né? Os despachos são pronunciamentos judiciais, mas não são decisões, tá certo? Os despachos são pronunciamentos judiciais, mas não são decisões, né? Por quê? Porque o juiz não... o despacho é um pronunciamento do juiz que não tem conteúdo decisório juridicamente relevante, né? Por isso aqui o despacho é irrecorrível, né? Isso está ali no artigo
1001 do Código de Processo Civil. Dos despachos não cabe recurso. Tá? Agora, isso sucede em relação aos embargos de declaração, como também em relação a outros recursos. Então, não cabe agravo de instrumento também contra despacho. A questão pode ter menos relevância hoje, porque o Código de Processo Civil, no artigo 1015, apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Né? Falaremos disso na próxima aula, né, com mais vagar e profundidade, tá certo? Porque o STJ fixou a tese da taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, isso tem que ser bem explicado, tá bom? E, segundo ponto importante, é o seguinte, pessoal, a despeito de o Código de Processo Civil textualmente estabelecer que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, na jurisprudência há decisões no sentido de que, em determinados casos, em determinadas circunstâncias, não cabem embargos de declaração. Né? Então, há julgados nesse sentido, inclusive enviei uma decisão para análise de vocês, que vocês examinaram numa das aulas anteriores, exatamente nesse sentido, dizendo que a decisão proferida pela presidência ou vice-presidência do tribunal local quanto à admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial é impugnável apenas pelo agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil, né? Apenas pelo agravo, que é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Consequentemente, de acordo com essa orientação jurisprudencial, eu não poderia opor embargos de declaração. Eu não poderia opor embargos de declaração contra esse pronunciamento, tá certo? É uma orientação criticável, mas a jurisprudência do STJ ainda é nesse sentido. Essa orientação surgiu no contexto do Código Revogado, mas, à luz do novo Código, ela se mantém, né? E os vícios que podem ensejar os embargos de declaração são esses aqui indicados no artigo 1022. Veja que os embargos de declaração eles são cabíveis com base apenas nos vícios descritos na lei. Por isso a gente diz que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Né? Eu só posso pôr embargos de declaração com este propósito aqui, né? Suscitar os vícios aqui indicados no artigo 1022. E todos esses vícios consistem em vícios de atividade, errores em procedendo. Só que, diferentemente do que sucede quando, por exemplo, eu alego esse vício em um recurso de apelação, em que daí pedirei que ao recurso seja dado provimento a fim de se anular ou cassar a decisão que padece desse vício de atividade, os embargos de declaração não têm essa finalidade. Né? Quando eu aponto um desses vícios, né, dos embargos de declaração, eu pleiteio que o órgão julgador, que é o mesmo que proferiu a decisão embargada, né, eu postulo que o órgão julgador, ele integre a decisão embargada. Ele integre a decisão embargada, né? Ok? Então, os embargos de declaração têm por objeto, de acordo com a lei, qualquer decisão, né, que não corresponde a pronunciamento. Então, os despachos, em princípio, né, não são impugnáveis por embargo de declaração. E a jurisprudência tem uma orientação restritiva, manifestação, a meu ver, de jurisprudência defensiva, para não admitir embargos de declaração contra a decisão fundada no artigo 1030 do CPC. É uma orientação criticável, mas a gente deve saber da sua existência. E é recurso de fundamentação vinculada. Eu só posso empregá-lo com base nesses vícios indicados no artigo 1022. Com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão, a respeito do qual o juiz tenha que se pronunciar de ofício ou requerimento, e corrigir erro material. Notem aqui uma coisa importante, pessoal. O conceito de omissão para fins de embargos de declaração, o conceito de omissão para fins de embargos de declaração é amplíssimo, é bem mais amplo que aquele previsto no Código Revogado. Porque o parágrafo único, né, ele estabelece que considera-se omissa a decisão para fins legais, para fins de cabimento dos embargos de declaração, né, além daquelas hipóteses típicas que a gente gosta de citar como exemplo, né, o juiz esqueceu de se pronunciar sobre um dos pedidos, né, então o juiz julgou o pedido de danos materiais e esqueceu de falar sobre o pedido de danos morais. É uma sentença omissa, né, e cabe embargo de declaração. Mas além dessas situações que poderíamos chamar de típicas, ou até mais comuns,
O Código de Processo Civil considera omissa também a decisão em duas situações parecidas, mas diferentes. Vou começar pela do inciso 2º. O inciso 2º estabelece que é omissa a decisão que incorrer em qualquer das condutas descritas no parágrafo 1º do artigo 489. O parágrafo 1º do artigo 489, ele, digamos assim, elenca, ele apresenta, por assim dizer, um roteiro sobre o modo como deve ser fundamentada a decisão judicial e os casos em que a decisão é não fundamentada ou tem uma fundamentação fictícia. Então, exemplo, aquele pronunciamento do juiz que usa uma afirmação geral que serve para qualquer coisa, seja para conceder, seja para indeferir, né, uma medida que esteja sendo requerida pela parte, né? É um exemplo de decisão que, à luz do texto legal, né, viola o 489, parágrafo 1º, e, de acordo com o 1022, parágrafo único, inciso 2º, é considerada, à luz da lei, uma decisão omissa, né? O caso do inciso 1º, do parágrafo único do 1022, é um pouquinho diferente. Estabelece a lei que o órgão jurisdicional deve se pronunciar sobre esses pronunciamentos qualificados aqui referidos, precedentes qualificados, para ser mais preciso. A expressão precedente qualificado, pessoal, é empregada no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, por isso que a gente a usa, tá bom? E ela vem sendo amplamente empregada pela doutrina e pela jurisprudência também. Tá? Então, o que é precedente qualificado? Por exemplo, a decisão que julga um recurso especial repetitivo, né? A decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixa uma tese no julgamento de um recurso especial repetitivo. Essa tese deve ser considerada pelo órgão jurisdicional, pessoal, mesmo que de ofício. Então, a diferença do que acontece no caso do inciso 2º, que, no mais das vezes, vai exigir ali uma atuação da parte, no caso do inciso 1º do parágrafo único, há omissão, ainda que a parte não tenha suscitado esse tema. Então, por exemplo, imagine ali que você, na contestação, poderia ter alegado uma tese firmada em recurso especial repetitivo, mas se esquece de fazê-lo. O juiz tem que se pronunciar a respeito de ofício. Claro que o juiz não pode violar o contraditório. Então, ele vai intimar as partes para que as partes digam sobre a tese tal e sua incidência no caso. E daí, observado esse contraditório, ele, juiz, vai poder se pronunciar sobre este ponto. Pois bem, então isso em relação ao cabimento dos embargos de declaração. Deixa eu agora passar aqui com vocês a gente vai fazer duas coisas. Uma comparação entre o que acontece com os embargos de declaração em relação a outros recursos e análise de algumas decisões, tá bom? Para a gente deixar isso bem firmado aqui. Vejam, os recursos em geral têm as seguintes etapas de julgamento, né? Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Quando a gente fala de juízo de admissibilidade, a gente diz que o recurso pode ser conhecido ou não conhecido, e no mérito provido ou não provido, e, uma vez provido, ele ou será para invalidar a decisão recorrida ou para reformar a decisão recorrida. Isso é o que acontece com os recursos em geral, né? Agora, nos embargos de declaração, no juízo de mérito, a gente tem alguma coisinha diferente aqui. Porque no juízo de mérito, se o recurso é provido, ele não é provido para anular ou reformar a decisão recorrida. Ele é provido para integrar a decisão recorrida, suprindo uma omissão, por exemplo. Tá? Então, quando você fizer o requerimento final lá na sua petição de embargos de declaração, você vai requerer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, né, para se integrar a decisão recorrida, suprindo-se a omissão, por exemplo, ou esclarecendo, né, por exemplo, esclarecendo a obscuridade, né, para eliminar a contradição. Então, o requerimento final na petição de embargo de declaração vai observar o que está ali no artigo 1022, incisos, né? Outro ponto, pessoal, que quero enfatizar aqui com vocês, né, isso se explica por conta disso que eu acabei de mencionar à luz da lei, é que a finalidade dos embargos de declaração é a de integrar a decisão embargada. Então, tem várias decisões a esse respeito, né? Eu trouxe para vocês essa que está aí na tela, proferida pelo STJ, sempre com cuidado de não marcar o nome das partes ali, mas, né, a decisão é pública no site do STJ, em que se disse que, verificada a omissão do julgado, os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão
e integrar o acórdão embargado. Veja, pessoal, essa frase aqui que está nessa ementa desse julgado já nos esclarece muita coisa. Por quê? Porque a decisão que julga os embargos de declaração, ela, junto com a decisão embargada, ela formará uma só decisão, né? A gente já comentou isso anteriormente e não custa enfatizar isso. Uma outra decisão interessante, né, sobre a natureza do pronunciamento que julga os embargos de declaração, né? Qual é a natureza do pronunciamento que julga os embargos de declaração, né? Veja, a gente já falou, eles têm por propósito integrar a decisão embargada, né? Então, os embargos de declaração, diz aqui o ministro João Otávio de Noronha na ementa, servem à complementação do julgado que deve ser realizada pela mesma instância julgadora, numa decisão da mesma natureza, com efeito integrativo. E agora veja essa frase que está no final do item 1 da ementa. Ou seja, são duas decisões, a embargada e a integrativa, que juntas o compõem uma só. Agora vejam, pessoal, prestem atenção aqui comigo. Uma coisinha que eu vou destacar aqui para vocês. Imaginem o seguinte: o juiz de primeiro grau profere uma sentença. Contra a sentença, cabe apelação? Cabe apelação. Mas você, advogada ou advogado diligente, olha e fala, putz, a sentença aqui ela é obscura. Ou na sentença o juiz não falou aqui sobre os honorários advocatícios. Ela é omissa, portanto. Enfim, um desses vícios que está ali no artigo 1022. Daí você opõe embargos de declaração contra a sentença. E o juiz recebe os embargos de declaração, né? Eventualmente não dá provimento, ou dá provimento e esclarece o ponto ali. Pergunta-se, qual a natureza da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença? Muita gente, pessoal, tende a responder essa pergunta dizendo assim, como o juiz já proferiu a sentença, a decisão que vai julgar os embargos de declaração é uma decisão interlocutória. Mas isso é errado, viu, pessoal? A decisão que julga os embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada. Consequentemente, a decisão que julga os embargos de declaração opostos contra a sentença terá a natureza de sentença. Daí você vai apelar contra essa sentença. Vejam só que interessante. Como, com o julgamento dos embargos de declaração, o juiz profere uma decisão que, junto com a decisão embargada, essas duas decisões vão formar uma só, quando é que começa o prazo para opor a apelação? Eu conto os dias que já correram antes, porque o prazo para embargar de declaração e o prazo para apelar, esses prazos começam juntos. Mas uma vez opostos e julgados os embargos de declaração, considerando que o juiz ainda não havia terminado de proferir a sentença, porque ele a integrou julgando os embargos de declaração, o prazo para apelar começa do zero. Por isso que a interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do outro recurso cabível. Não suspendem, interrompem, não suspendem. Tá certo? Por qualquer das partes. Eu não lembro bem agora qual de vocês, eu lembro que um de vocês fez uma pergunta sobre isso numa das aulas anteriores. Falou assim, mas interrompe só para quem embargou de declaração ou para outra parte também? Para outra parte também, né? Tem que tomar cuidado que a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração intempestivos, eles não interrompem o prazo para interposição do outro recurso, né? Mas eles têm esse efeito de interromper o prazo e não apenas de suspender. Por quê? Porque supõe a lei que, se providos os embargos de declaração, o juiz vai só então terminar de proferir a sentença, para continuar usando aqui o exemplo que eu estou mencionando, né? Agora, é possível, pessoal, eventualmente, embora essa não seja a finalidade dos embargos de declaração, é possível, eventualmente, que com o julgamento dos embargos de declaração, haja modificação da decisão embargada. Né? Quando é que isso pode acontecer? Nesse caso, nós dizemos que os embargos de declaração têm efeitos modificativos ou efeitos infringentes. Efeitos modificativos ou efeitos infringentes. Embora os embargos de declaração não tenham por finalidade a modificação da decisão embargada, isso pode acontecer acidentalmente, né? Indiretamente,
como um efeito secundário dos embargos de declaração. E aqui, pessoal, deixa eu tirar a decisão da tela para vocês olharem no meu olho, né? Atenção, você nunca haverá de requerer isso como primeiro propósito dos embargos de declaração. Ok? Então você vai, exemplo, você vai requerer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para se suprir a omissão sobre a alegação de, exemplo, prescrição. Porque a sentença foi omissa quanto a esse ponto, ou quanto a essa questão. E, tendo em vista que, né, pode haver efeitos infringentes, efeitos modificativos com o julgamento dos embargos de declaração, que aí então você vai requerer que a outra parte seja ouvida também. Olha só que interessante. Os embargos de declaração são um recurso sui generis. Eles não têm a mesma finalidade de um recurso de apelação, um recurso de agravo de instrumento, por exemplo, né? Como a gente está deixando bem claro aqui. A lei não prevê contra-razões de embargos de declaração. Porque supõe-se que, tendo em vista que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, ambas as partes querem isso, né? Com efeito, um dos exemplos que eu mencionei há pouco, né, sentença omissa quanto a um dos pedidos. Então, A move contra B, a ação em que cumulou pedido de indenização por dano material e pedido de indenização por danos morais. O juiz julga apenas o pedido de indenização por danos materiais, não importa se procedente ou improcedente. A sentença é omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais. Pergunta-se, quem pode opor embargo de declaração alegando omissão? Só o autor? Resposta é negativa. O réu pode opor embargos de declaração alegando omissão quanto a esse pedido também, né? Então, pelo menos no comum dos casos, né, pode até haver uma situação excepcional em que essa ordem geral de raciocínio não se aplique, mas no comum dos casos, é isso que vai suceder, tendo em vista que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, nos casos ali referidos no artigo 1022, em boa parte dos casos, ou talvez na totalidade, ou quase totalidade dos casos, ambas as partes vão ter interesse em opor embargos de declaração. Eu destaquei aqui, então, esse pronunciamento para vocês, né, em que se reconheceu, né, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, que é também chamado de efeitos, que são também chamados de efeitos modificativos, tá? Então, o que são esses efeitos infringentes ou modificativos, né? Diz aqui o item 2 da ementa. Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração. Não obstante, eles produzem, em regra, tão somente efeito integrativo. Então, esse efeito infringente é excepcional. E é um efeito indireto, tá certo? Nunca é o efeito imediato, ou não pode ser, pelo menos como princípio, o efeito imediato pretendido pelo recorrente. Essa possibilidade prossegue que o julgado de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. E daí é o caso referido ali no julgado, né? Então, percebam que os embargos de declaração, eles têm também o requisito do cabimento, mas o cabimento é um requisito diferente. Aliás, os requisitos intrínsecos e extrínsecos, eles vão variar, né, em relação a todos os recursos. No caso dos embargos de declaração também. Então, o cabimento dos embargos de declaração, né, se dá de uma maneira diferenciada, porque se trata de recurso de fundamentação vinculada, né, e tem uma finalidade específica. Como nós veremos no momento oportuno, também o prazo é diferente e os embargos de declaração dispensam preparo, né? Um ponto interessante, pessoal, que é destacado pela jurisprudência, isso que eu mencionei há pouco, né, que os recursos em geral de fundamentação livre têm cabimento amplo quanto ao conteúdo. Já, né, o recurso de embargo de declaração, por ser recurso de fundamentação vinculada, ele tem o cabimento restrito. Isso aí não apenas a doutrina reconhece, mas também a jurisprudência, como dá conta esse julgado. E, o julgado anterior, que eu mencionei aqui, fala um exemplo de recurso ordinário, que é recurso de fundamentação livre, e, portanto, o cabimento é amplo, né? Já esse outro julgado aqui,
né, dedicado aos embargos de declaração, deixa claro, se trata de recurso de fundamentação vinculada, consequentemente, o cabimento do recurso é restrito. Tá? Então, eu coloquei aqui essas decisões apenas para exemplificar o que eu havia mencionado. E prossigamos, né? Esse requisito, pessoal, do cabimento específico dos embargos de declaração acaba repercutindo na regularidade formal do recurso. A regularidade formal normalmente vai dizer respeito à petição de interposição do recurso, né? O modo como você elabora a petição recursal. Não é apenas isso, a gente vai ver que tem outros elementos, sobretudo quando a gente fala de recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento, dentre outros, né? Mas, não raro, os embargos de declaração, eles não são conhecidos por falta de regularidade formal, quando a parte, por exemplo, requer a revisão da decisão ao invés de sua integração, né? Então, esse aqui é um exemplo de decisão que usa esse argumento. Percebam vocês que, rigorosamente, né, a hipótese seria de não cabimento, mas ele diz aqui, né, ele chama atenção para o fato de que a parte deve apontar um daqueles vícios que, ao ver do magistrado aqui, que é o relator do recurso, o ministro Benedito Gonçalves, né, isso diria respeito à regularidade formal. Então, por que eu estou chamando a atenção disso aqui para vocês? Porque aquilo que eu, quando escrevo meus livros, e assim também a doutrina majoritária vai tratar no cabimento, e assim também jurisprudência, vai falar do cabimento, requisito cabimento, algumas decisões preferem falar em regularidade formal, tá? E destaquei aqui, apenas para registro, né, aqueles aspectos que já foram por nós examinados anteriormente, inclusive numa das decisões que vocês viram anteriormente. Agora, na aula de hoje, a gente faz questão de deixar aqui consignada a nossa análise, né? Como a gente falou agora há pouco, né? Os embargos de declaração integram a decisão que julga os embargos de declaração, integra a decisão embargada. Essa decisão aqui já foi citada lá atrás, né? E aqui eu trouxe um caso interessante, que é o caso dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, né? Embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática. Vejam, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1024 do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida pelo tribunal, no tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los parece até um ex-presidente falando, né? Decidi-los monocraticamente. Então, embargos de declaração opostos contra a decisão do relator são julgados pelo próprio relator. Então, quem julga os embargos de declaração? O próprio órgão que proferiu a decisão embargada. Agora, acontece às vezes, pessoal, de o tribunal errar aqui. O que é que o tribunal às vezes faz, erroneamente? O órgão colegiado, de que faz parte o relator, julga os embargos de declaração, como se a decisão embargada fosse um acordo. Isso é um equívoco, é um outro erro de procedimento, né? Agora, a jurisprudência dos tribunais superiores, e aqui eu cito um exemplo de um julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, né, é no sentido de que a decisão que julga os embargos de declaração tenha na mesma natureza da decisão embargada, ainda que se trate equivocadamente de um acórdão julgando embargos de declaração opostos contra uma decisão monocrática. E daí, nesse caso, pessoal, contra o acórdão, aspas, né, que integrar a decisão monocrática embargada, o recurso cabível não será o recurso especial, é o que diz aqui esse julgado, mas será o agravo interno, né, que antes era chamado de agravo regimental, que é a expressão empregada aqui nessa decisão. Então, de acordo com a jurisprudência, se o tribunal equivocadamente julgar por acórdão embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, contra esse pronunciamento que, em conjunto, será considerado uma decisão monocrática, olha só o absurdo, caberá agravo interno. Esse acórdão aqui não é considerado a última decisão do tribunal para fins de recurso especial. Então, muito cuidado, muita gente se equivoca aqui, e daí, se equivoca não, na verdade o erro foi do tribunal, mas por conta
de a jurisprudência ser bastante restritiva, né, dos tribunais superiores, sobretudo quanto ao cabimento do recurso especial, o STJ acaba não admitindo o recurso, né? E aqui, né, aquele ponto que eu mencionei bem no comecinho, né, contra qualquer decisão judicial e aquela decisão que vocês analisaram, eu coloco aqui uma outra decisão que é diferente daquela que vocês examinaram, que é um pouco mais completa, apenas aqui para registro, né? No sentido dessa decisão aqui, que os embargos de declaração, quando opostos contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para interposição do agravo do 1042, porque eles entendem, né, que esse recurso é manifestamente descabido na hipótese e, portanto, né, por ser manifestamente incabível, né, ele não interromperia o prazo para a interposição do outro recurso, que é o recurso cabível, no caso seria o artigo 1042. Eu escrevo a respeito, critico essa orientação nos meus livros, né, nos meus trabalhos em que comento o CPC, no curso também de processo civil, mas é a orientação hoje prevalecente na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, eu espero, pessoal, com isso, ter feito aí uma descrição, tanto quanto possível, bastante completa, né, acerca do requisito cabimento em relação aos embargos de declaração, né? É claro que há mais coisas, né? Se a gente não limitar o objeto aqui da nossa análise, a gente não termina nunca, né? E há outros aspectos que nós vamos acabar estudando mais adiante, como, por exemplo, a função dos embargos de declaração pré-questionadores, que estão ali referidos no artigo 1025 do CPC, e a sua relação com o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Mas vou deixar para falar desse ponto quando falarmos do cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário, tá certo? Então é isso, eu fico à disposição de vocês para dúvidas, né, que vocês eventualmente tiverem, e a gente prossegue na próxima aula falando do cabimento de apelação e agravo de instrumento, tá bom?